Mãe, que estás na terra, Mãe nossa, que estás no ar, Mãe nossa, que estás no mar, Mãe nossa, que estás na cachoeira, Mãe nossa, que estás nas pedreiras, Mãe nossa, que estás nos caminhos, nos lagos, no campo santo, no bosque e nas campinas, Mãe nossa, que estás na brisa, na chuva, no vento, no raio e no trovão, Mãe nossa, que sois calmaria e tempestade, Mãe nossa, que estais em nossas entranhas, na carne, no útero, no sangue, na alma, Mãe nossa, que está na origem de tudo e de todos, Mãe, nossa deusa, nós nos reunimos para reverenciá-la, para reconhecê-la, para reintegrá-la em nossa alma, em nossa vida, em nossa consciência. Nos reunimos para ir ao seu encontro, para recebê-la em nós, na alma. Lá onde ninguém chega, onde a porta se abre por dentro, eu abro para recebê-la. E ali eu lhe recebo, Mãe, como uma deusa que é Logonã, Oxum, Obá, Oroiná Egunitá, Yansan Oiá, Nananguruque, Iemanjá, Iami, Pombagira. Sarasvati, Lati, Parvati, Durga, Kali, Freya, Vênus, Vesta, Astarte, Asherá, Lilith. Isis, Hathor, Bastet, Maat, Iara, Ia, Nhandesi, Iasi. Consciência,
luz, lucidez, força, inspiração, união, entrega, amor, aceitação, cura. Cura para as nossas dores. Da alma, da carne, da vida, do espírito, da família, da sociedade, dos valores, dos conceitos, de tudo que nos agride. Mas a cura de tudo aquilo em nós que agride os outros, a cura também do todo. E no todo, o reconhecimento de aonde estão as dores. Que assim seja. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz de saber que todos vocês querem saber um pouco mais sobre o feminino, um pouco mais sobre a deusa e um pouco mais sobre uma proposta de entender tudo isso sob uma ótica umbandista. Porque eu sou umbandista e estou entendendo enquanto umbandista. A Renata comentou que ela tinha tido a impressão que era só para mulheres. Não poderia, porque eu sou homem. E porque, principalmente, os homens precisam ouvir o que a gente tem a dizer aqui. Principalmente. O que a gente tem a proposta de 4 encontros. O que a gente vai abordar nesses 4 encontros é, principalmente, uma parte do conteúdo de um livro. O livro chama-se Pombagira, a Deusa, Mulher Igual Você. Então, a partir deste livro, ela fala. E quando ela não fala, ela orienta por onde, como e o que falar. E naquilo que ela fala, ela traz esse olhar, essa abordagem e esse entendimento do que a gente vem buscar e compreender aqui. Então, nesse momento, é a primeira vez que eu tenho a proposta de trazer esse conteúdo de uma forma mais ou menos organizada. Porque as coisas ainda estão se arranjando, em mim. Porque não é possível, da noite para o dia, você virar uma chave e você falar, pronto, agora isso que não estava bem resolvido, agora isso está bem resolvido. Então, não é possível que tudo isso já esteja bem resolvido em mim. Mas é possível eu entender que isso é tão importante, que isso é tão forte, que isso é tão urgente, que eu desejei muito, ou ela desejou em mim, encontrar pessoas, ou descobrir se as pessoas estão querendo ouvir sobre isso. Vocês receberam 2 textos e um livro. Todo mundo recebeu o livro? Quem não recebeu o livro? Oi, Laurinha.
Tudo bem? Oi? Na saída? Então tá bom. Tranquilo, a gente não vai ler o livro agora. Então na saída, vocês vão receber o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Na saída vocês vão receber. Ô Laurinha, é possível entregar esse livro no intervalo? Porque eu queria todo mundo com o livro na mão e a gente bota uma foto aqui. Se entregar na saída, isso não vai rolar. Vocês não acham legal? Todo mundo com o livro na mão, levanta o livro, nós bate uma foto, a gente manda lá pra Djamila falar: Djamila. Fala aí. Hein? Então vamos ver se no intervalo a gente entrega o livro, tá bom? Coloca as pilhas de livro aí, cada um pega o seu. Não precisa nem entregar, coloca as pilhas e cada um pega o seu. Tá tudo ótimo, tá bom? Quiser já pôr as pilhas de livro aí, quando der intervalo, cada um vai lá e pega o seu livro. Tem um para cada um, não tem? Tem um para cada um? Então ninguém vai ficar sem, tem um para cada um. No intervalo você vai lá e pega o teu. Certo? Mesmo quem está de bolsa. O livro é para todo mundo. Então, existe uma razão para a gente estar oferecendo um livro sobre feminismo negro. E a gente vai chegar nesse ponto também. O que vem nesse conteúdo é algo que vem mudando muito quem eu sou e a maneira como eu vejo o mundo. E essa mudança, ela é tão estrutural que ela é algo que a gente não encontra hoje na Umbanda. Pronto. A gente não encontra hoje no catolicismo, porque não é possível. Principalmente o catolicismo, que é uma religião dogmática, teria que quebrar alguns dogmas. Então não existe no judaísmo, não existe no islã, mas existe, por exemplo, no sagrado feminino. Então nas experiências de sagrado feminino, existe um olhar para a deusa. Ponto. No entanto, a gente não quer apenas dizer que a deusa existe. A gente quer também entender o que é que aconteceu. Se ela existe, o que é que aconteceu? Então, há a proposta de dizer o que, né? Aonde que a gente se perdeu da mãe. E dentro dessa proposta é entender, e o que é que aconteceu com o mundo a partir do momento que nós vivemos, nós nos expressamos, nós nos relacionamos com um mundo ocidental que foi todinho construído em cima de uma base cristã, principalmente para nós, né? Mas se você pensar em base judaico-cristã, você está pensando na mesma base. Se você pensar em uma base de mundo islâmica, e aí se você pensar judaísmo, cristianismo e islã, a gente está falando de quase a totalidade do mundo ocidental. Porque se a gente pensar mundo oriental, por exemplo, e pensar Índia, já não seria a mesma conversa. Embora lá também tem questões como essa aqui. Então, dentro dessa base não existe a deusa. E eu vi, a gente vê, por exemplo, hoje, eu vou dar alguns exemplos da Igreja Católica, posso? Quando Martinho Lutero, que era um católico, protestou, o protesto dele era o seguinte: ele era contra a venda de indulgência. Indulgência é quando você dá um dinheiro
para ter um pecado perdoado. Todo mundo sabe que a igreja fazia isso? A igreja vendia por dinheiro o perdão dos seus pecados. Então a pessoa que queria cometer um crime, ela já pagava antes. Isso é um fato histórico. Para a gente parece engraçado, mas é um fato histórico. Então Martinho Lutero, ele protestou contra a indulgência. Ele protestou, tem uma lista de coisas que ele protesta. Mas ele protesta também pelo fato de que você não podia ler a Bíblia. Porque ele queria que houvesse a liberdade de você ler a Bíblia e você mesmo interpretar, o que é uma faca de dois gumes. Porque a Bíblia não é um livro de história, porque a Bíblia é um livro teológico, porque a Bíblia é um livro de metáforas, porque a Bíblia é um livro para ser interpretado, porque a Bíblia é um livro que você tem que entrar e você precisa entender um contexto histórico de como, quando, de onde, por que e para quem aquilo que está lá foi escrito. E aí você começa pegando o Pentateuco, que é o Velho Testamento, que é a Torá. A Torá é a base da cultura judaica. E aí quando você tem Torá, quando você tem Velho Testamento, você tem Novo Testamento, eles são totalmente de contextos diferentes, de épocas diferentes, nem parece que é o mesmo Deus. Então quando Martinho Lutero protesta, isso foi um golpe na Igreja Católica. Então ela fez a Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, com o tempo, por exemplo, a missa só podia ser rezada em latim, então agora pode fazer a missa na sua língua. O sacerdote ficava de costas para as pessoas para ficar de frente para o altar. Agora o sacerdote pode ficar de frente. Na Igreja Católica agora você pode ler a Bíblia, que você não podia. A ideia é que você não tem capacidade de interpretar, de entender. Então ela faz a Contra-Reforma. E hoje há um movimento muito forte do sagrado feminino. E o movimento do sagrado feminino é um movimento da deusa. E hoje existem alguns movimentos cristãos de sagrado feminino na igreja do Deus. Então, isso é reflexão para a gente, certo? Por quê? Porque enquanto brasileiro, você vive num país que a base da cultura é de origem católica. Enquanto brasileiro, mesmo que você queira negar alguns valores, eles estão tão enraizados em você que você não percebe, que a gente não se dá conta. Vou dar um exemplo. O Brasil, ele é o país mais católico do mundo, depois de Roma, né? 70% da população se declara católico. Não estou falando de cristão, estou falando de católico. Mas 60% acredita em reencarnação. Como é que fecha a conta? Dos 70% que são católicos, nem 5 vai na igreja. Nem 5% dos 70 é praticante. Porque a igreja criou a modalidade católico não praticante. Como que ela fez isso? Ela transformou o ritual do batismo num ritual de rótulo. E ela criou o conceito que a criança que nasceu e não foi batizada está em pecado e ela vai para o limbo. Se essa criança morrer, ela vai para o limbo. Então todos os mais antigos que viveram essa pregação muito forte, quando uma criança nasce, eles já falam, já batizou? Minha mãe sempre foi espírita, minha avó também era espírita, minha avó também frequentou o Umbanda, o Candomblé, e minha avó, mãe da minha mãe, era médium de incorporação, tinha fita cassete gravada dela incorporada dando mensagem, mas ela desencarnou, tinha 3 anos. Então eu tive essa vivência com ela. Mas minha madrinha, a irmã da minha mãe, é muito católica, por isso eu fui batizado na igreja católica. Porque ela falou, esse menino, meu afilhado,
vamos batizar ele na igreja. E eu fui batizado na igreja. Então, o ritual do batismo, ele é um ritual de rótulo. Não é para você ser salvo, é para você ser mais um. Católico, apostólico, romano, de Roma, que criou uma religião em cima das verdades de um judeu, Jesus. Entre os judeus, nenhum homem é Deus. Mas um romano não rezaria para alguém que não fosse Deus. Ele não poderia ser. Porque se esse homem não for Deus, ele é menor que Apolo. Se esse homem não é Deus, ele é menor que Zeus. Então ele precisa ser Deus. Então foi criado politicamente, pensando uma teologia que eleva um homem que na sua cultura é um rabi, é um mestre ou um profeta, que Jesus não é considerado sacerdote entre judeus, ele é considerado profeta. Então, no máximo. Então ele é elevado à condição de Deus. E é construída uma trindade, que também não existe trindade no judaísmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três é um. Ou os três são um. Eu nem sei se é um, a gente diz é um ou são um. Os três são um ou os três é um? É um que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quando você fala que na cultura hindu, Brahman se manifesta como Brahma, Vishnu e Shiva, mas ele também é manifesto em Sarasvati, em Lakshmi e Parvati, aí é politeísmo. Mas ali não é. Porque é três, mas é um. Não, é um. Mas aqueles romanos também estavam acostumados a rezar para deuses e deusas. Então não tem uma deusa aqui. Então a mãe dele vai ser, se ele é Deus, a mãe dele é mãe de Deus. Então ela está ocupando um lugar de deusa, mas ela nunca recebe o status de deusa. Olha que treta. Ela recebe o ônus, mas não recebe o mérito. Isso é lindo no filme Brumas de Avalon, que retrata a coleção de livros de Marion Bradley Zimmer. Foi Marion Zimmer Bradley. Faz muito tempo que eu li. Eu li quando era adolescente, são 5, não é? Eu tinha aquele capa vermelha que ela estava com um cavalo assim, segurando a espada. Então, o filme, anota aí, se você, quem não viu Brumas de Avalon, o filme, levanta a mão. Então anota aí, Brumas de Avalon, com certeza está no YouTube, no Netflix, Brumas de Avalon. Anote aí. Quando você nasce, ó, a gente nasce no mundo e o mundo já está pronto. E a gente vai aprendendo como viver nesse mundo. E a gente não pensa que pode questionar. A gente pensa que precisa se adaptar, aprender a viver. E desde criança, é comum o pai, a mãe ou os pais, se não for ateu, é comum ensinar a criança a rezar. Quem aprendeu a rezar com os pais de criança? Ótimo, então eu acho que quem não aprendeu a rezar com os pais de criança? Ótimo também. Mas no universo de uma criança, você tem poucos elementos de referência. O mundo de uma criança, ele é composto por poucos elementos, porque o mundo do recém-nascido é o mundo que só tinha a mãe. Estudos de psicologia da religião, de gente muito séria, diz: a primeira referência do que é mais próximo de Deus para uma criança é a mãe. Porque é ela... E é uma coisa tão forte... É tão forte. A criança, antes de nascer, não sabe que ela é uma e a mãe é outra.
Logo que a criança nasce, que é dado à luz, essa criança ainda não sabe que ela é uma e a mãe é outra, como se tivesse cortado ela. Ela foi separada dela mesma, de uma parte dela a outra. Hoje as crianças já nascem e abrem o olho, porque diz que antes não abria, né? E algumas obstetras conseguem fotografar o momento que a criança abre o olho e a primeira vez que a criança olha a mãe. Eles chamam isso de imprint. Quando a criança abre o olho e vê a mãe, ela fica fascinada. A gente pensa que a criança está fascinada com o que ela está vendo. A criança está fascinada com o que ela está sentindo. Porque você sou eu. É como se estivesse vendo no espelho. Uma vez que ela não tem espelho, o rosto dela só pode ser o rosto da mãe. Demora um pouco para essa criança se separar da mãe. Porque nos primeiros dias de vida, a ligação continua igual. Tudo que a mãe sente, a criança sente. Médicos que estudam esse tipo de psicologia, de entendimento da criança com a mãe, quando a criança chora muito, e ela não tem dor de ouvido, não tem dor de barriga, o que mais que pode ser? Ela está alimentada, ela está tudo bem, e a criança chora. O que essa criança tem? Então, em algum momento, alguns médicos perguntam para a mãe: mãe, o que é que você tem? Porque se você não chora a tua dor, a criança chora a tua dor. Casais que tem filho recém-nascido, o filho pequenininho, o casal está num quarto discutindo, é comum a criança que não está ouvindo lá no outro quarto chorar. Eu sei por experiência própria. O Uriel está aí. Então, a mãe, ela é o mais próximo do que é Deus, quando você nem sabe quem é você. Mas a partir do momento que essa criança vai tomando consciência que pelo menos agora ela é uma e a mãe é outra pessoa, ela vai tomando consciência que tem mais um aí. Nem sempre, né? Então, eu estou falando de um aspecto geral, porque a experiência de vida individual de cada um mostra que às vezes a mãe não está, às vezes o pai não está, né? Então a gente tem realidades de quem cresceu sobre uma outra estrutura, mas eu estou falando da estrutura eu posso falar assim, uma estrutura mais convencional, do que é mais próximo do convencional. Do que é mais próximo do convencional, por quê? Porque esse próximo do convencional é que dá a regra do que a gente está vivendo. E quem sofre é quem é a exceção. Mas se eu não explicar o que é o convencional, que é a grande maioria, eu não vou entender o sofrimento de quem não faz parte do convencional. E a gente está aqui para entender principalmente também as dores de quem não faz parte do que é lugar comum convencional. Então essa criança começa a entender que tem a mãe e tem o pai. O universo da criança, geralmente, ele é formado pela mãe, pelo pai ou por algum tutor. Ou por quem agora está criando ou educando essa criança. Então quando fala, nós vamos rezar, vai rezar para quem? Você vai rezar para Deus. A pergunta que não quer calar: quem é Deus? Mãe. É o pai. O pai, ele é igual ao seu pai, mas ele está no céu. Pronto, ferrou. Porque o pai é aquela figura conhecida. Então agora nós temos que perguntar: o que essa figura conhecida chamada pai representa? Ele é um agressor? Ele é duro?
ele é estúpido, ele é grosseiro. Oi? Castiga, porque na maioria desses lares mais tradicionais, houve uma época em que a mãe ficava em casa cuidando da casa e dos filhos, e o pai ia para a rua. A mãe cuidando do que estava para dentro e o pai cuidando do que está para fora. E esse pai que cuida do que está para fora, ele chegava cansado, como se só ele tivesse trabalhado e ela não. E cansado, ele chegava irritado, de mau humor, sem paciência, sem nada. Quando não, na criança pequena que chora à noite, ele já está ali reclamando do choro. Porque a criança, ela mama de 3 em 3 horas. É inesquecível passar por isso. Você não dorme. Você não dormir... Ó, minha mãe está aqui. Minha mãe, fica de pé, minha mãe está aqui. Muito obrigado, minha mãe. Palmas para minha mãe. Foi essa mulher que me fez. É isso. Ela que me fez. E eu dei sacerdócio, tô dando sacerdócio aqui, ela veio e bateu cabeça para mim e falou: você é um bom negócio desse, essa mulher. Hã? Então a criança mama de 3 em 3 horas. Durante um tempo você não poderá dormir mais do que 3 horas. E aí você não pode dormir mais de 3 horas, e às vezes tem alguém que está incomodado, porque você está acordando de 3 em 3 horas. Então que figura é essa que é o pai, e à noite ele vai chegar? Se você fez alguma coisa de errado, se prepara que à noite ele vai chegar. Então no inconsciente e no imaginário, quem é que chega à noite? No seu imaginário. E é em cima disso que é construída a imagem de um pai do céu. Numa construção onde nunca se toca no assunto mãe, mas a mãe companheira desse pai do céu. A mãe impede igualdade. A mãe que seja tão forte quanto ele. Porque se você der essa força para a mãe, você terá que dar para as filhas dela. E toda a sociedade foi construída para sufocar a mulher. E você começa sufocando a deusa. E isso é algo muito antigo. A pergunta é como a sociedade toda não se questionou? Porque o questionamento ele só poderia partir da mulher. A pergunta é: mulher tinha voz? Mulher não tinha voz. Quem conquistou voz para a mulher na sociedade? Quem conquistou voz para a mulher? A própria mulher. Quando a mulher pede o lugar de direito, quando ela está pedindo o lugar de direito, isso, entre outras coisas, é um dos aspectos do feminismo. Não é o único. É um deles. Falar sobre feminismo incomoda muitas pessoas, porque elas ainda não entenderam o que é feminismo. Qualquer pessoa que entender não poderá ficar incomodado, porque o feminismo é para ajudar a entender quem é o homem, e não apenas quem é a mulher. O feminismo é para a gente entender quem é o homem e quem é a mulher. Por isso a gente tem aspectos aqui de entendimento do sagrado feminino, temos aspectos de entendimento do feminismo, quando esse feminismo consegue fazer uma leitura consciente do que está acontecendo na sociedade. Porque não adianta eu entender o que aconteceu teologicamente com a deusa e não entender o que está acontecendo na sociedade. Porque essa sociedade ela é
patriarcal. Patriarcal quer dizer que vem dos patriarcas, então nós vamos explicar isso aqui. Nós vamos entender o que é patriarcal, por que é patriarcal e quando isso começou. Está inclusive no texto que está com vocês. Sociedade patriarcal, machista, muitas vezes misógina, quer dizer, ódio à mulher. E aí, para completar, é uma sociedade colonial, racista. Então a coisa é muito complexa. E começa assim. No ano passado, eu escrevi o livro Exu Não é Diabo. E o que eu vou dizer agora, eu já falei tantas vezes, mas é tão importante que eu preciso repetir o que eu vou dizer agora, principalmente para vocês. Eu escrevi esse livro, Exu Não é Diabo. Mas antes, eu entendi a urgência de falar sobre essa questão. Porque quando alguém nos ataca, quando alguém tem um comportamento intolerante com relação ao umbandista, esse comportamento intolerante, ele vê em Exu e Pombagira a maior oportunidade de nos agredir. Porque Exu e Pombagira são as entidades menos compreendidas da nossa realidade. E são entidades mais desconhecidas da outra realidade. E principalmente dessa realidade que se entende cristã. Porque eu posso dizer que Cristo está no meu altar. E Ele está lá, ó. E eu posso dizer que eu sou cristão porque eu me sinto cristão. A partir do momento que eu me sinto cristão, a gente tem que entender uma coisa. Sou eu que digo que eu sou. O outro não pode me dizer quem eu sou ou o que eu sou. O outro não pode me rotular. Porque eu que digo quem eu sou. O outro deve ouvir e respeitar. Isso se chama alteridade. Você não se coloca no lugar do outro. Porque você, no lugar do outro, você não é o outro e não faria o que ele faz, porque você não é ele. Então o respeito só existe quando é respeito absoluto, alteridade. Você pergunta para o outro, o que você é? Ele responde e você anota. Mesmo que você se entenda cristão, mesmo que você tenha uma imagem de Cristo no seu altar, quando falar em cristianismos, Umbanda e Candomblé não estarão lá. Candomblé com certeza, porque o Candomblé já está bem resolvido com isso também. Santa Bárbara não é Yansan, é o grande movimento que aconteceu no Candomblé baiano para pegar o sincretismo e falar, olha, ou você tira o sincretismo ou você mantém, mas sabendo quem é Yansan e quem é Santa Bárbara. Se você sabe quem é Yansan e você sabe quem é Santa Bárbara, tudo bem. Mas o umbandista não está muito bem resolvido nessa parada. Então, quando alguém se diz, e me permitam falar isso, quando alguém se diz terrivelmente cristão, isso está excluindo a gente. Não se engane. Isso está excluindo a gente. Só vou deixar claro de saída. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu não sou a favor nem contra o governo, eu não sou da oposição, eu não tenho nenhuma opinião de política partidária. Mas o que se fala, o que uma pessoa fala, deve haver uma leitura sobre isso. E quando essa pessoa que fala é o chefe de uma nação, a palavra dele atinge todos nós. Porque quando ele se sente à vontade de afirmar assim, então as comunidades das igrejas terrivelmente cristãs se sentem mais à vontade ainda.
Elas se empoderam da intolerância. Porque se o chefe do Estado, da nação, ele pode ser intolerante, todos também podem. Então não me importa em quem você votou, eu não sou contra o governo, eu não luto contra o governo, eu acho que o governo tem que governar e tem que aprender que tem uma responsabilidade na palavra. Ponto. Nesses 4 encontros, a Zana vai pintar um quadro ao vivo aqui pra gente. Ela vai fazer a pintura. Palmas pra Zana. A Zana é quem pintou esse painel, que é um painel dos orixás. Isso está pintado na parede. Isso não é um print, isso não é algo que veio de uma gráfica, ela pintou na parede isso aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, durante os 4 encontros, a Zana vai estar aqui pintando, e quando terminar, a gente faz um leilão do quadro. O primeiro lance eu já dou, já é meu, com certeza. Então, se você quiser mais do que eu, você vai ter que ser mais forte que eu. Então, há questões dessa sociedade. Quando eu falo que a sociedade é patriarcal, que a sociedade é machista, que a sociedade é misógina, que a mulher nunca teve espaço, que a sociedade é racista, então a mulher negra tem menos ainda, que é um fato. Então, para eu afirmar isso, eu tenho que reconhecer que eu sou homem. Branco, já tive cabelo loiro. Rabo de cavalo, né, mãe? Moicano. Já tive moicano. E tenho olho azul. Então, dentro da classe de privilégios, eu sou o mais privilegiado. Da minha família, a gente vem de algo que se dizia classe média. Na casa da minha mãe, a gente nunca passou fome. A gente sempre entendeu que nunca passou fome porque a gente trabalha muito, mano. A gente trabalha mesmo. Nós somos uma família que trabalha e eu nunca fiquei desempregado. Pois é, eu achava que isso era um mérito. Será que eu nunca ficar desempregado é um mérito de uma pessoa que sempre quis trabalhar, que tem muita força para trabalhar? Ou é um mérito de eu fazer parte de um grupo privilegiado? Porque em qualquer lugar que eu fosse procurar emprego e falar boa aparência, eu já estava dentro. Porque era considerado boa aparência, e em muitos lugares ainda é considerado aparência, ser branco. Há pouco tempo foi criado o Instituto Afroalidade. E quando foi o primeiro encontro do Instituto Afroalidade, que a doutora Renata Palottini estava lá. Doutora Renata Palottini, fique de pé, doutora, por favor. Doutora, palmas para a Renata Palottini. A doutora Renata Palottini, ela tem um perfil chamado Invisíveis Marias e tem um trabalho junto das mulheres e das situações... Depois você fala direitinho, tá bom? Das situações de agressão à mulher. Me perdi. Do privilégio. Até me perdi, mano. Fiquei vermelho? É isso aí, tá certíssimo. É para registrar. Então eu estou numa posição de privilégio de uma família de classe média que nunca passou fome, e eu entendendo que isso é porque eu era muito trabalhador. Então o outro é menos do que eu. Mas eu achava. Porque isso na minha cabeça é porque eu sou muito trabalhador, então subentende que eu estou fazendo isso em comparação a alguém. Em comparação a quem?
Então, nesse momento, se há uma tomada de consciência em mim, que estou na classe mais privilegiada, eu sou o exemplo de que essa tomada de consciência é possível para todos. Por quê? Existe um negócio chamado de lugar de fala. Quem pode falar sobre a mulher negra? A mulher negra. Quem pode falar sobre o homem negro? O homem negro. Quem pode falar sobre a experiência de vida de um trans? Um trans. Devo falar sobre a experiência de vida dele? Não. Não devo. Por quê? Porque estou tirando dele o lugar de fala, que é ele fala sobre ele, não eu falo sobre ele. Mas eu já tenho um lugar de fala conquistado, que é a Umbanda. Então eu não estou falando como mulher, eu não estou falando como negro, eu não estou falando como trans, mas eu estou falando como Umbanda. Porque enquanto Umbanda, por isso vocês estão aqui. Então desse lugar de fala Umbanda, desse lugar, e do lugar de fala de homem branco, olho azul e cheio de privilégios, desse lugar eu devo falar como a possibilidade de que todos possam entender que se é possível para mim, é possível para você esse entendimento. Ao escrever Exu não é diabo, eu entendia, e eu entendo que é Exu e Pombagira aonde mais nos pegam como elementos de intolerância. Por isso surgiu ou a necessidade ou a oportunidade de escrever um livro. E passou pela minha cabeça escrever um livro sobre Exu e Pombagira. E quando eu entendi o que eu tinha de material de Exu na mão e a urgência de falar, as pessoas nem sabem quem é diabo. As pessoas acham que Exu é o diabo, mas elas não sabem nem quem é o diabo. Então quando você começa a explicar o diabo, você já desconstrói quem é o diabo. Se você desconstruiu o diabo, e agora o Exu, cadê? Você desconstrói o diabo, depois você constrói Exu, e aí você fala, Exu na Umbanda. Essa é a proposta do livro Exu não é diabo. Pombagira não poderia estar ali, porque ela não é uma costela de Exu. Vamos bater palma para isso, que é muito importante. Pombagira não é uma costela de Exu, ela não poderia ser um capítulo do livro de Exu, ela não poderia ser um anexo do livro de Exu, ela deve ter uma obra só para ela. Então, em algum momento, eu comecei a fazer a releitura de tudo que eu já tinha escrito sobre Exu e sobre Pombagira. E tudo que eu já escrevi sobre Pombagira, eu separei. Eu juntei tudo que eu escrevi de Exu, e aí eu fiz um novo estudo, uma pesquisa séria sobre o diabo, o demônio, o Beuzebu, o Satanás, o Lúcifer, o anjo do inferno, o gramulhão, aquele, você sabe quem é, o chifrudo. Fizemos um estudo sério sobre ele. Quem é ele no judaísmo, quem é ele no islã, quem é ele no cristianismo. E aí há um texto inspirado que Exu fala na primeira pessoa. Foi um texto inspirado, não é uma psicografia, é uma inspiração de sentir e colocar aquilo no papel. Então o que eu entendi? Eu tenho já textos de Pombagira separados. E a gente lançou o livro Exu não é diabo dentro da Livraria Cultura. E dentro da Livraria Cultura, quando terminamos, alguém tem alguma dúvida? A irmã que está aqui na minha frente, ela estava na Livraria Cultura e foi ela quem falou, cadê o livro da Pombagira? Eu já tinha separado o material de Pombagira. Eu falei, é o próximo livro. Eu fui para a Bahia e mãe Tayane incorporou sua Pombagira, Maria Cecília. Ela incorporou e veio direto em cima de mim, cadê o meu? Eu já imaginava que haveria essa pergunta, mas foi muito mais do que eu imaginava. Eu falei, eu já estou escrevendo. O livro do Exu foi lançado em agosto, e aí eu fiquei muito envolvido com o lançamento
até janeiro. Na virada do ano, quando chegou em janeiro, eu falei, pronto, agora a Bienal vai acontecer em agosto, outra vez, né? Então eu vou começar a juntar os textos que eu tenho de Pombagira e vou escrever. Eu já dei curso de Pombagira. Eu dou curso de Pombagira. Vocês sabiam que eu dou curso de Pombagira? Eu dou curso de Pombagira. Sei tudo de Pombagira. Eu vou escrever o livro da Pombagira. E juntei os textos. E quando eu juntei os textos, eu falei, agora eu vou sentar. Inspiração. Inspiração, Pombagira, inspiração. E a inspiração veio. E quando a inspiração veio, ela veio para perguntar: o que você quer? Inspiração, livro da Pombagira. Vamos? O livro da Pombagira. Vamos escrever a inspiração, o livro da Pombagira. O livro da Pombagira. Falou, o quê? E eu não sabia exatamente quem estava falando comigo. Eu sabia que é uma das pombagiras que me acompanha, que eu tenho o prazer da companhia da Dona Sete Encruzilhadas, da Dona Maria Mulambo, da Dona Maria Padilha, da Dona Maria Sete Saias e da Dona Maria das Matas. Mas eu não sabia quem era que estava falando, porque nunca tinha falado comigo daquele jeito. Ela falou, o quê? Você? Você? Não. Você não vai escrever. Você não vai escrever um livro de pomba. Você não vai escrever um livro de nós. E eu fiquei em pânico. Eu fiquei em pânico porque eu não consegui mais escrever. Porque se ela não quer me ajudar de boa, eu vou sentar, eu vou escrever. Não, travou. Travou em janeiro. Ela falou, para escrever você precisa de uma nova consciência. Eu não sabia o que era isso. Eu achava que era meditar, ficar tranquilo, trabalhar menos, né? Uma consciência mais de boa, acho que eu estou trabalhando demais, fazendo muita coisa aqui, pá. Mas aí passou janeiro, passou fevereiro e nada da nova consciência, aí passou fevereiro, passou março, e aí passou abril e eu já... Cadê o livro? Não, estou escrevendo, cadê o livro da Pombagira? O livro da Pombagira, eu já tinha os textos lá, né? Teoricamente já comecei. Porque eu tenho uma história de vida com a Pombagira, incorporo Pombagira, eu ensino as pessoas que devem incorporar Pombagira, eu sei quais são as Pombagiras que me acompanham, digo que você homem deve saber qual Pombagira que te acompanha. Mas não saía uma linha até maio. Então, em maio, na minha história de vida eu venho do Espiritismo, e aí eu conheço a Umbanda, e eu entro na Umbanda eu conheço as mães orixás, e a partir da Umbanda eu me interesso de me aprofundar muito e conhecer todas as outras religiões, por isso eu fui fazer bacharelado em Ciência da Religião, onde você estuda todas as religiões possíveis a partir das ciências humanas. Isso quer dizer psicologia, história, sociologia, antropologia, etc. Então isso me deu sim uma base, né, para saber do que é que estamos falando aqui com um embasamento científico a partir dessas ciências. Então, um dia, em maio, eu estava sozinho em casa e quando eu acordei, tinha uma deusa na minha cama. Mas eu acordei e eu senti ela. E eu comecei a sentir, em algum momento eu comecei a ver uma mulher negra, nua, a pele dela tinha um tom de dourado e não tinha conotação sexual. Ela estar nua, aquilo era algo como é para uma índia, numa tribo indígena onde não se usa roupa. Era isso que eu percebi. Então aquele ser, mulher, ele vem de uma realidade onde não existe roupa. E foi aí que eu comecei a entender que aquilo não era uma humana. E mais parecia com uma deusa. E quando ela começa a falar, ela fala, eu sou a deusa. E quando ela começa a falar, eu sou a deusa, fica claro que é como se ela fosse médium de uma outra muito maior que estava passando as coisas para ela.
E ela estava passando para mim, mas ela não queria que eu escrevesse. Ela queria que eu entendesse. Ela não queria que eu psicografasse, ela não queria que eu fosse um escriba. Ela não queria que eu passasse uma mensagem. Ela queria que eu entendesse na minha alma do que é que ela está falando. Então, eu passei a manhã inteira com ela, e quando terminou a manhã, meio-dia, quando a manhã termina, o texto estava pronto. Na minha alma e no meu celular. Que eu escrevo no celular. No bloco de notas, sabe? Porque eu acordo e estava na minha mão, estava escrito. Gigante. Eu posso ler para vocês daqui a pouco. Que é o texto mais forte de todos. Então, esse texto, que a gente pode ver depois do intervalo, esse texto me rasga de dentro para fora, nos meus valores. Esse texto me levou para uma outra consciência que mostra eu, racista, eu, machista, eu, homofóbico, transfóbico, tudo isso em mim. Sem que eu soubesse, porque eu achava que machista é só quem bate, quem agride a mulher. Eu achava que homofóbico é só quem bate e agride. Mas não. É tão sutil que a gente é e não percebe. E o forte disso não é eu me perceber, é eu perceber que todos nós estamos nessa realidade. Porque no momento que todos nós rezamos para o Deus e não rezamos para a deusa, existe uma raiz de um problema que nunca será solucionado do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso. Se a deusa não se iguala com Deus, a mulher também não se iguala com o homem. De um ponto de vista religioso. E quando ela mostra isso para mim, como é que agora eu vou continuar fazendo as coisas como eram antes? E a pergunta é, a Umbanda dá oportunidade para isso? Sim, a Umbanda dá oportunidade para isso, porque a Umbanda não tem dogma. A Umbanda é uma porta para isso. Agora, por que isso já não aconteceu em toda a sociedade? Porque existe um momento. Existe um momento. Já existem grupos e círculos, há muito tempo já existe o relacionamento com a deusa, mas eu estou falando de fazer isso dentro da Umbanda. Esta é a diferença. Então, eu não estou falando de uma novidade, porque essas reflexões já foram feitas por milhares e milhares de mulheres. Mas a novidade é um homem branco, de olho azul, dentro da Umbanda, falar uma parada dessa. Porque se é uma mulher, alguém diz, lá vem essas feministas querer estragar minha Umbanda. Então, a gente fala de uma tomada de consciência que é possível para toda uma coletividade, de busca, de relocar, de reconhecer e de ir ao encontro da deusa em pé de igualdade. E mais do que igualdade, é uma palavra chamada equidade. Porque você tem o pai e você tem a mãe. E você tem uma relação com o pai e a mãe que nenhum de nós sabe direito como funciona. Porque mesmo um pai agressor, você ama ele. Você só não sabe como que isso se processa. Mesmo que o pai seja agressor, você ama ele. Quem explica isso é a constelação familiar e Bert Hellinger, porque você é profundamente afetado pelo que acontece ali. Mas quando esse pai que você ama agride essa mãe, quase que automaticamente os filhos vão proteger a mãe. Então o que acontece quando a gente toma consciência que essa figura
masculina vem agredindo a figura feminina num todo, você se torna feminista. É só uma tomada de consciência. Mas como você tomar essa consciência sem que o outro se sinta agredido? Sem que o agressor se sinta agredido. Porque quando o agressor agride, ele está agredindo ele também. E esse é o ponto. Então não adianta eu defender a mãe e não curar o pai. Porque o pai é que está doente. Porque eu estou falando de uma relação de subconsciente na sociedade. Porque a agressão ela vai de uma agressão física a simplesmente a maneira como olha. Como olha a roupa que ficou no varal, o chão que está sujo, a fralda do bebê cheia de bosta. A bosta é da mulher. Então a gente está falando de algo que pode ser do mais sutil ao mais grave. O que está fazendo hoje, Lei Maria da Penha, 13 anos e 13 anos. 13 anos da Lei Maria da Penha. E aí a pergunta que não quer calar. Nós umbandistas, que cultuamos e reverenciamos Oxum, Iemanjá, Nanaburoquê, Logunã, Obá, a Cabocla, a Preta Velha. Quem somos nós depois dessa reflexão? Mas espera aí, por que lá no outro, por que o Preto Velho não falou isso? Por que o Preto Velho já não falou isso? Por que o caboclo do terreiro do outro já não falou isso? Bem, quem está falando é uma pombagira. Serve para você? É uma pombagira. É ela quem fala. Não sou eu. Ela falou em mim. Tanto ela falou em mim que isso está me rasgando, está me dilacerando. É um negócio que... Mas não é nada perto da dor de quem, por exemplo, vive as dificuldades de ter o corpo biológico um e o gênero outro. Não é nada. E esse não é nada, nem parece estar me rasgando inteiro. E não é nada comparado a uma dor real de quem todos os dias passa pelo julgamento alheio por causa da sua identidade de gênero. Este assunto que nós estamos trazendo aqui, ele é hoje o assunto mais urgente dentro da sociedade, que é o assunto de aprender a respeitar o diferente. A Umbanda é o melhor local que eu conheço de acolhimento, porque a Umbanda reverencia o diferente e a Umbanda reverencia os marginalizados. Quando ela escolhe reverenciar o Preto Velho e a Preta Velha, a Umbanda está reverenciando alguém que está à margem, que foi marginalizado. Esse é o discurso de origem da Umbanda, mas pode ser o discurso de hoje? Olha como a gente é bonzinho. O Preto Velho pode vir. Nós somos tão bonzinhos que a gente não faz diferença se ele é preto ou se ele é branco. Ele pode vir. Esta frase que eu falei caberia na boca de um negro ou de uma negra? Porque só pode fazer diferença se eu não sou negro. E não sendo negro, eu não percebo o que eu estou falando. E eu me acho caridoso. Porque na minha religião, o Preto Velho pode vir. Ele não pode vir na sessão do 15 de novembro de 1908. Mas peraí, 15 de novembro de 1908 é o quê? São velhos senhores de cabeça branca, como disse o Caboclo das Sete Cruzilhadas nos seus áudios.
velhos senhores, homens de cabeça branca, da classe social privilegiada que foi para a Europa, todo mundo branco, e Zélio branco também. Então não pode receber um negro aqui, mas agora nós vamos fazer um culto que ele pode vir. Mas espera aí, agora? Aquele discurso de 1908, ele ainda está aqui? Esse preto velho, ele é o outro? Ou ele é meu ancestral? Porque se ele é meu ancestral, ele não está vindo porque nós aceitamos, ele está vindo porque foi ele que construiu esse negócio. Ele não é visita, ele é o dono da casa. Não sou eu que aceito ele, é ele que me aceita. É o contrário. Não sou eu que aceito o preto velho, é ele que está me aceitando, porque é ele que construiu a casa. A gente precisa reformular esse discurso urgente. Até ontem, eu me orgulhava de repetir as palavras de Pierre Verger. Eu nunca entendi porque a comunidade negra tem uma crítica tão forte a Pierre Verger e Roger Bastide. E tem uma frase de Pierre Verger que eu sempre achei linda. Ele diz a baiana, a baianinha, aquela baianinha que vende acarajé, à noite no terreiro ela é uma rainha, ela é Oxum. E eu sempre achei lindo repetir isso. Mas me diga uma coisa, de dia vendendo acarajé ela não é rainha? Por quê? Porque ele é um branco europeu e é assim que ele vê. Ele não vê ela rainha vendendo acarajé, mas aquela mulher vendendo acarajé, ela já é rainha ali. Então estamos falando de coisas que a gente não percebe. E é para pensar essas coisas, é para falar essas coisas que a gente está aqui. Para fundamentar quem é a deusa, onde o culto dela se perdeu, qual é a origem, onde, o texto está na mão de vocês, esse texto é do livro. E nós vamos colocar outros textos do livro, eu vou ler outro texto do livro, e esse livro fica pronto antes dos 4 encontros terminar. Nós vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu preciso dar intervalo. Intervalo para mim também, tudo bem? Intervalo para nós. Vamos dar um intervalinho aqui para a gente refrescar isso. Manhã do dia 21/5/2019. Acordei com ela sussurrando palavras na minha alma. Estava ali em minha cama, nua como uma deusa, negra como uma deusa. Sua pele brilhava dourado. Silenciei quietinho para ouvir atentamente aquela voz em mim. Como um trovão, este saber me atravessou. Rasgou meu espírito, exigindo nova consciência para receber e absorver. Então ela não deu um texto, né? Ela passou a manhã comigo trazendo essa consciência, e o resultado é esse texto. Sou a deusa esquecida nas brumas do passado. Fui amada, adorada, reverenciada e cultuada por uma casta de sacerdotisas, filhas da deusa, as filhas da noite. São mulheres livres e libertas que não aceitam submissão a homem algum, nem Deus manda nelas. Eu lhes ensinei, nada é mais sagrado que livre-arbítrio. Elas realizam os seus desejos, aceitam pagar o preço por isso. Reconhecem o corpo perecível, alma imortal, sabem que a vida é única, como se não houvesse outra oportunidade de viver o agora. As marquei perante a eternidade. Me procuram intuitivamente, estão por toda parte. Se identificam como irmãs de um mesmo clã.
Recebo, aceito, reconheço filhas, todas, que me procuram em suas entranhas, em busca de força para viver saudável num mundo doente. Eu nunca serei totalmente esquecida. Mulheres abusadas, profanadas, agredidas, caluniadas, difamadas, marginalizadas, torturadas, escravizadas, estupradas, prostituídas, queimadas vivas, não me esqueceram. Elas me reconhecem em si mesmas e me chamam mãe. A maioria delas nem me atribui nome. Não conhecem tantos nomes que eu mesma me faço reconhecer. Por intuição, me chamam mãe da rua, mãe farrapo, mãe mulambo, mãe das estrelas, mãe da noite, mãe das sombras, mãe das trevas, mãe amada, mãe dos desejos, mãe da carne, mãe do sexo, mãe prostituída, de filhas prostituídas pela vida, por homens, pela sociedade, por um modelo patriarcal, machista, sexista, colonialista, consumista, hipócrita, voraz, mesquinho, medíocre, tacanho e covarde, entre outros atributos e desqualificações outras, não menos importantes. Como pode ser fácil a vida para quem está com quem não quer estar? Como pode ser fácil assumir o mais hipócrita dos pecados? Como pode ser fácil não ter quem deseja e ser desejada por quem não quer? Ter a carne rasgada, a alma mutilada, espírito corrompido, lágrimas caladas, a boca sufocada e ainda ter que agradar a quem lhe profana, apenas para levar um pouco de dignidade a um filho, um pai ou uma mãe. Fazer o que ninguém quer fazer, receber homens que as esposas rejeitam por meio de subterfúgios e artimanhas. Deitar-se com quem não ama é sempre prostituição. Não importa se tem contrato de casamento ou apenas uma noite. A vida difícil da outra sempre parece mais fácil. Como pode ser fácil um lugar que você não quer estar? Ou que você quer, mas não tem coragem? Não há glamour, dinheiro ou presente que compre anos perdidos, dor na alma e memória de ser tratada como lixo humano. Quais são as opções de quem não tem opção? A única opção que resta é rezar. Não mais para um Deus possessivo, que julga, ciumento, egoísta, assassino, torturador. Não mais para um Deus Pai. Talvez um Deus Filho, humano, que reconhece a mãe. Um Deus que não atira pedras. Um Deus acolhedor. Como rezar para esse Deus Filho se ele foi totalmente capturado, engessado e elevado à mesma condição Pai? Como rezar para o Filho se agora ele é Pai? Quando usam e deturpam sua imagem e presença com imagem e presença do torturador. Como seria rezar para uma mãe tão intocada, depois de ter sido muito tocada de todas as formas? Como se identificar com uma mãe tão imaculada em meio a tanta mácula? Como rezar para alguém tão pura após ter sido tão profanada? Onde estava o filho engessado no modelo do pai, ou a mãe tão distante em sua pureza, quando as filhas
de outras mães foram torturadas, abusadas e iludidas? Desesperança, desespero, desamor, desafeto, descuidado, desacolhimento, desilusão, mágoa, dor, agonia, solidão levam a mim. Só resta rezar para uma deusa desconhecida, uma deusa igual e igualmente agredida. Não fui totalmente esquecida. Enquanto houver mulheres que sofrem a dor da exclusão, estou e sempre estarei aqui. Sou a deusa de 1000 nomes. Sou uma das faces da deusa mãe, um dos aspectos da deusa maior. O dia que descobrirem que todas as deusas são uma única deusa, descobrirão que o desamor para comigo é desamor para todas as minhas irmãs. Somos muitas deusas e ao mesmo tempo somos a deusa mãe, única e absoluta. Para quem nos conhece a fundo, somos o Deus Pai também. Não há pai sem mãe, cara sem coroa, dia sem noite, sombra sem luz. Deus ou deusa são dois lados de uma mesma moeda. Transcenda o olhar unitário e também o olhar binário. Alcance o olhar essencial e venha até a alma de minha alma. Mergulha teu ser no meu. Descubra, sou a mãe e o pai, a deusa e o Deus, que transcende valores humanos. Além de idealizações mesquinhas, medíocres e hipócritas de doutrinas distorcidas. Agora, é na figura de uma deusa que vou falar. É na figura de uma deusa que quero ser reconhecida. É assim que vou me apresentar. Se é preciso que eu tenha um nome, pode me chamar por qualquer um dos 1000 nomes. Todos são fortes e me agradam, mas poucos são conhecidos por vocês. Há um nome antigo, um nome perseguido, caluniado, vilipendiado, distorcido, forte, lindo, que me honra, me pertence. Lilith, a deusa. Mas, se você quiser, pode me chamar pelo nome de uma das minhas filhas. Pode me chamar pelo nome de qualquer uma das minhas filhas. Pode me chamar Maria Madalena. Maria, para não esquecer que também sou Maria. Que sou todas as Marias. Sou Maria Padilha, Maria Cecília, Maria Mulambo, Maria Farrapo, Maria Navalha, Maria Caveira, Maria Rosa, Maria Sete Saias, Maria do Cais, Maria comprada, Maria vendida, Maria abusada, Maria torturada, Maria estuprada. Sou todas essas Marias e sou Maria Mãe, mãe de todos. Sou a tocada e a intocada. Sou a maculada e a imaculada. Sou a santa e sou a puta. E no fim, sou apenas mulher. Sou Pombagira. Pode me chamar por 1000 nomes, mas hoje me chame Pombagira. Eu sou a Pombagira. Não aceite que me diminuam, que me reduzam, que me calem. Não aceite menos do que sou. Uma deusa, rainha, divindade, orixá, entidade. Sou a deusa Pombagira. Se quer me agradar,
Agrade minhas filhas, vale mais que 1000 oferendas. É isso. Isso não sou eu. Isso é ela. Eu fiquei dias chorando, sem saber o que eu faço com isso agora. Eu peguei um fragmento que tinha a palavra puta e coloquei no meu Instagram. Teve uns 300 comentários. Nossa, isso me representa. Mas teve uns 4. Precisava falar puta? Uns 4. De 300, uns 4. E eu falei, não sei. Não sei. Se eu tivesse escrevendo, eu acho que eu não escreveria. Puta. Mas não fui eu. E se eu tirar esse puta e ela não vier mais? E se ela fala, você quer escrever você mesmo, então não precisa de mim? Então eu não tirei nada. Porque eu entendi que a condição para ela vir é deixar que ela seja ela mesma. E eu só consigo deixar que ela seja ela mesma quando eu vencer o meu machismo, que é muito grande. Cada pessoa é de um jeito. No meu caso, é muito grande. Ou eu acho que é, pelo menos, né? Agora eu já não sei mais também. Ela terminou isso e falou, você quer mais? Lógico. Chorando, eu quero mais. Ela falou, você precisa estudar feminismo, você precisa estudar racismo, e para estudar tudo junto, vai estudar feminismo negro. Foi por isso nós chegamos no livro da Djamila. E nós chegamos na Bell Hooks, e nós chegamos na Sueli Carneiro, e nós chegamos em outros textos e outros títulos de muitas outras mulheres. E hoje eu entendo que é impossível entender homem sem entender mulher. É impossível ser homem se um dia você não for mulher. O feminismo não é só para entender a mulher, é para entender o homem. Porque isto que agride a ele também. Quando ele prende a si mesmo. Quando ele machuca a si mesmo. Quando ele não compreende a si, e ele fica perdido na vida e na sociedade sem saber cadê a mãe. E quando ele se assusta, ele se assusta muito fácil. Porque ele construiu toda uma ideia de que ele é o forte, mas não é. Então, como manter essa fortaleza diante daquilo que realmente é forte? Então, ele abre mão de todo o vocabulário. Começa com alguns bichos: piranha, galinha, vaca, cavala, potranca. E daí ele vai descambando. Vadia, quenga, até chegar na puta. Então, quando chega na puta, é o ápice de uma mulher que tem a mesma liberdade que ele, só isso. Como ousa querer a mesma liberdade que eu? Então, quando chega nessa classificação, puta, ele chega naquilo que na sociedade, quem sofre mais discriminação? O homem
né? A escala de prioridades é assim: lá em cima o homem branco, embaixo do homem branco está a mulher branca, porque a mulher branca ainda tem mais privilégios que o homem negro, e depois a mulher negra. E aí quando chega na mulher negra e você fala, mas de todas, quem sofre mais, o que é o pior da sociedade, o que você vai chamar de pior então? A puta. É nesse contexto que ela diz: sou a santa e sou a puta, porque ela é todas. Agora você está dizendo que a Pombagira é uma puta? Não, estou dizendo que ela é todas. Todas as mulheres, porque ninguém sabe quais são as razões de vida de cada um. E a gente vive falando de escolha, de opção, estamos aprendendo que nós não temos escolha sempre. Então nós estamos aqui para aprender sobre isso. Eu estou de olho no relógio, que eu respeito demais o horário, mas a vontade é não ter hora a mais, e avançar, e avançar, e avançar. Por favor, quem fez o Feminino Sagrado com a Vanessa aqui, levante a mão. Fiquem de pé, vocês que fizeram o Feminino Sagrado. Palmas para essas mulheres, por favor, e para a Vanessa. No Feminino Sagrado, no último dia os homens podiam vir, e todo mundo sabe que eu não estava aqui, porque eu estava lá dentro, né? Que eu tive um piripaque lá dentro e fiquei lá. Enfim, tive uma experiência lá dentro, fiquei lá. Mas eu ouvi aonde vocês chegaram no último encontro. Em algum momento eu vou pedir para a Vanessa trazer isso para a gente. Por favor, entre vocês, todos aqueles que são dirigentes espirituais, fiquem de pé. Estou vendo a Fabiana Carvalho de Santos aqui, minha irmã. Fiquem de pé os dirigentes espirituais. Quem é dirigente espiritual? Não importa se é na sua casa, se é no seu quintal, se é ali no cantinho. Se você recebe o guia de vez em quando, palmas para esses dirigentes que estão aqui. Muito obrigado. Porque geralmente o dirigente é alguém que sabe tudo e não precisa aprender mais nada com ninguém. Não é? Mas não é isso que a gente tem observado? Dirigentes que já sabem tudo e não precisam aprender nada. Então, nós estamos em constante mudança e aprendizado. Eu entendo que, por respeito a vocês, e quem está esperando vocês, e aonde vocês vão, e o horário e tudo mais, eu encerro aqui com muito pesar, porque eu não queria encerrar, eu queria continuar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Mãe que está em todos nós, a Mãe que está na natureza, a Mãe que vive em cada um de nós, a Deusa. Que a Deusa nos abençoe, nos dê força, nos dê amparo, nos dê inspiração, nos dê consciência, e que a nossa consciência possa alcançar tudo e todos com equidade. Que assim seja. Axé, Saravá. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Na semana que vem a gente continua essa história da Pombagira e vamos entender o que aconteceu depois disso.